Bondoso Pai Celestial, nós te louvamos, agradecidos por este novo dia, Senhor, esta nova manhã, esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Nós te louvamos, agradecidos do profundo do nosso coração. E agora, bom Pai, sê conosco neste dia. Nós não sabemos o que esse dia nos traz, mas é o Senhor quem nos traz o dia. Então nós queremos rededicarmos a Ti a nossa vida, tudo que somos, corpo, alma, espírito. Queremos colocar tudo nas mãos do Senhor. Sê conosco, Pai, nessa hora, nesse culto, nesta manhã, como também com os Teus servos que estão viajando e aqueles que não puderam vir. Nós oramos pedindo estas bênçãos e somos agradecidos no precioso nome do Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus a todos presentes e também os irmãos que nos ouvem através da internet. Que Deus possa nos dar uma bênção especial nesta manhã. Muito bem. Nós sabemos que na morte não há lembrança. Na morte não há lembrança. O profeta que Deus nos enviou tem nos ensinado com segurança, digamos, ou dizendo-nos que da maneira que a pessoa morre, ela ressuscitará. Então, se morre um mentiroso, vai ressuscitar um mentiroso, né? A morte não te muda. E então nós devemos estar preparados, porque não sabemos quando ela vem, né? E ela pega muita gente de surpresa, né? É uma parada cardíaca e alguma coisa assim, e a pessoa vai. Mas Deus tem nos dado a oportunidade para nos prepararmos não para encontrar com a morte, mas para encontrarmos com Jesus. Nós vamos ler aos Gálatas, no capítulo 5, livro do apóstolo Paulo, carta do apóstolo São Paulo, aos Gálatas, capítulo 5. E vamos examinarmos a nós mesmos, né? Como Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Devemos estar examinando se estamos certos na fé, se estamos certos com Deus, se estamos realmente preparados para o nosso encontro com o Senhor Jesus. Podemos ler? Começando com o verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí nós lembramos do índio, né? Como vai, índio? Um pouco bem e um pouco mal. Como se explica isto, índio?
É porque desde que o índio se converteu, há 2 cães rosnando dentro dele. Um cão negro e um cão branco. E eles rosnam um contra o outro continuamente. A carne e o espírito, né? Aí perguntaram ao índio, qual dos dois vence a guerra? Qual dos dois vence a batalha? A resposta foi, depende daquele a quem mais se alimenta. Depende daquele a quem mais se alimenta. Se alimenta a carne vai vencer. Se alimenta o espírito será vencedor. Amém. Vamos ler aqui que eu me atrapalhei, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, grotunaria, veja bem, grotunaria, e coisa semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Misericórdia, não é? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Amém. Assentai-vos. Nesta manhã, nós vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer com bastante atenção e com muita seriedade, não é? Em nosso coração. No culto de Santa Ceia, nós fizemos a leitura na mensagem titulada Desespero, desde o parágrafo 37 a seguir. E nós vimos a segurança que tinham os israelitas sobre a morte dos primogênitos que estavam morrendo em todos os lares. Porém, os israelitas tinham uma segurança pelo sangue aplicado, segundo as ordenanças do profeta Moisés. Parecia uma coisa muito insignificante, mas era algo necessário, porque aquilo era o sinal que Deus requeria, e era a única coisa que podia livrar os primogênitos
daquele anjo negro da morte que feriu os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até aos animais. Então o sangue era o sinal requerido. Agora, amados, ali eles tinham que aplicar a química, porque era o sangue animal. E o profeta diz que a vida que saía do animal naquele sangue não podia voltar sobre o homem, sobre o adorador, porque era uma vida animal, não podia coincidir, né? Mas aquilo estava apontando para algo perfeito que viria, apontando para o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqueles cordeirinhos que eram mortos ali no Velho Testamento, né, e oferecido em sacrifício desde o cordeirinho de Abel, era um presságio daquele dia do Calvário. Agora, o irmão Branham vem e mostra para nós, na mensagem que ele pregou intitulada O Sinal, então ele mostra para nós claramente, ele diz, olha, a obediência completa à palavra de Deus te dá direito ao sinal, que não é mais a química do sangue, mas sim a vida que estava no sangue. Uma coisa importante, o sangue não é a vida, mas a vida está no sangue. Deu para entender? O sangue não é a vida, mas a vida está no sangue. Então, quando a vida saía daquele cordeirinho, através do sangue derramado, aquilo não podia voltar sobre o ser humano. Mas o sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário, a vida que saiu daquele sangue, volta para estar no pecador arrependido. E a obediência completa à palavra de Deus nos dá direito a este sinal, que é o sinal que Deus requer de cada um de nós, nessa última era em que nós estamos vivendo, para que possamos ser arrebatados. Lembrando que esta mensagem é a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Não é uma mensagem que está nos preparando para estar na grande tribulação. Lá na grande tribulação, muitos crentes denominacionais estarão lá e serão salvos. O profeta tem nos ensinado que as virgens nécias não estão perdidas. Elas serão salvas, mas simplesmente não fazem parte da primeira ressurreição. E o que esta mensagem veio nos fazer foi nos preparar para tomarmos parte na primeira ressurreição. Agora, o profeta nos diz, deixa-me ler um pouco aqui. Agora, há muita gente que não sabe o que é esse sinal. Há muita gente que não sabe o que é esse sinal. E temos que pregá-lo como se alguém soubesse o que é, para que dessa maneira todos entendam. É tal como pregamos a salvação. Temos que pregar de tal maneira como se fosse para todos a salvação, né? Porém, sabemos que não é para todos. Temos que pregar a cura divina como se fosse para todo mundo. Sem dúvida, sabemos que não é assim. Jesus veio para salvar a todos aqueles cujos nomes estavam no livro da redenção antes da fundação do mundo. Ele veio para salvar somente a esse número. E eu não sei quem são,
Porém, a coisa é que ninguém poderia ter fé se não pregássemos que é para qualquer um. E essa é a verdade, porque ninguém pode vir sem que Deus o haja chamado. Então, isso é verdade. Então há muita gente que não será salva. Sabemos isso. Deus conhece antes da fundação do mundo que muitos não seriam salvos. Há muitos que não serão curados, porque não o podem captar. Não sabem o que é, porém outros sim serão curados. E nós pregamos que é para todo mundo. Porque não sabemos quem será curado. E por isso dizemos, qualquer um, como diz em Mateus 10:32. Porém, muitos não podem captar essa fé. E é igual com esse sinal. O sinal é algo do qual temos falado desde o princípio, porque foi o Espírito Santo, que é o próprio Deus, desde o princípio. Então o profeta está nos dizendo, temos falado dele desde o princípio, porém agora é tempo da manifestação do sinal. Desespero. Então, amados, vamos lembrar que há 3 etapas da graça na vida cristã. Nós temos aprendido isto, e o profeta ilustra isso como um objeto, um copo, uma caneca, encontrada lá no barro, lá no lodo, na lama. Então, aquele objeto é tirado da lama, porém ele não pode ser usado com nada. Se for uma caneca ou um copo, ele saiu da lama, mas ainda não pode ser usado, não pode ser cheio com alimentos ou alguma coisa. Então, antes que ele seja cheio, antes que ele possa ser usado, ele tem que passar por uma limpeza. Então, ao sair do barro, representa a justificação pela fé que temos no Senhor Jesus Cristo e o aceitamos como nosso Salvador. Saímos do barro, saímos do mundo. Amém. Porém, agora vem a parte da limpeza, que é a etapa da santificação. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então temos que passar por essa etapa da santificação. O que acompanha essa santificação? Oh, amados, o profeta veio de ser cristão é ser como Cristo. Então ele mostra, não é? É não fazer nada que você não gostaria de fazer se Cristo viesse. É não falar nada que você não gostaria de estar falando quando ele viesse. É não pensar nada que você não gostaria de estar pensando quando ele viesse. Então, a vida cristã é assim. Por isso a Bíblia diz, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são da terra, mas nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai, e dali intercede por nós. Amém. Muito bem. Então, a santificação é a obediência completa a toda a palavra de Deus. Irmão Bruno diz, não é a obediência somente até onde a sua igreja permite, mas é a obediência total, completa a toda a palavra de Deus, lhe dará o direito do sinal. É o preenchimento do vaso. Amém. Então estamos prontos para sermos arrebatados. Então, irmão Brana continua nos dizendo,
O sinal é algo ao qual temos falado desde o princípio, porém agora é o tempo da manifestação do sinal. Porque estamos vivendo na última era. Que privilégio temos tido nós. Que privilégio Deus tem nos concedido em vivermos aqui nessa última era, no finalzinho dela. Muitos de nós não vamos provar a morte, vamos ser transformados. Amém. E a igreja que dormiu no decorrer das eras, eles ressuscitarão. E os que ficarem vivos serão transformados, e juntos nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Agora, que tipo de poder é este que vai nos levantar aqui da terra, vai nos impulsionar a encontrar o Senhor Jesus Cristo lá nos ares, lá nas nuvens? Que poder é esse? É o poder do Espírito Santo. Amém. É esse Espírito Santo que você está alimentando ele agora com a palavra, alimentando ele agora produzindo frutos espirituais. Muito bem, o profeta vem e diz: aqueles camelos sobre os quais Rebeca deu-lhes de beber latas de águas após latas de águas. Aqueles mesmos camelos foram os que o transportaram ao encontro do Isaque, ao encontro do noivo. Então, não comparando mal, mas aqueles camelos seria comparado com o Espírito Santo. Você alimenta o Espírito Santo agora. E esse Espírito Santo vai te levar ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Amém. E o Espírito Santo se alimenta da palavra de Deus. É de boas ações, é de boas conversações. Nós temos aprendido que somos criadores de atmosfera, não é isso? Faça algo, fale algo, pense algo que cria uma boa atmosfera que agrada a Deus. Amém. E você estará livre de todas as astutas ciladas do inimigo. Então, esse é o tempo, amados. Esse é o tempo de buscar a Deus em uma porção maior. É o tempo de encher as vasilhas de azeite. As virgens nécias estavam aguardando a chegada do noivo. São Mateus 25. E todas elas saíram ao encontro do noivo. Saíram ao encontro dele. Sabiam que ele estava vindo. Porém, tardando o esposo, demorou um pouco. A Bíblia diz que elas tosquenejaram todas. Adormeceram todas. E quando foi à meia-noite, se ouviu o brado, o grito: eis aí o esposo, saíram ao encontro. Então as prudentes prepararam suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Mas as nécias levaram lamparinas, saíram ao encontro, levaram lamparinas, mas não tinha azeite nas lamparinas. O azeite é o tipo do Espírito Santo. Amém. Há muita gente esperando a volta de Jesus. E estão com as lamparinas na mão, mas será que tem azeite? Então vejamos, esse é o tempo, né? Temos falado desde o princípio, porém agora é o tempo da manifestação do sinal. Às vezes temos dado lugar, por exemplo, para os luteranos, o receber a palavra. Ele está falando sobre receber o Espírito Santo. O receber a palavra era aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Os metodistas consideram que quando alguém se alegrava... Irmão, você não encontrou?
Ah, sim. Os metodistas consideram que quando alguém se alegrava o suficiente, até o ponto de gritar, então já tinha o sinal, já tinha o Espírito Santo. Os pentecostais dizem que, ao falar alguém em línguas, já o tem. Estão entendendo? Quanta diversão de interpretação que há a respeito do Espírito Santo. Quando nós sabemos por experiência própria, que isso não significa que a pessoa tem o Espírito Santo quando ela fala em línguas. Porque ela pode falar em línguas estranhas, tendo o Espírito Santo, e pode falar em línguas estranhas sem ter o Espírito Santo. Pode profetizar tendo o Espírito Santo, pode profetizar não tendo o Espírito Santo. Curar enfermos, expulsar demônios e fazer o que estão fazendo aí, alguém pode fazer com o Espírito Santo, mas muitos fazem e não têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi quem escreveu a Bíblia. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram as Escrituras Sagradas. Agora, se o Espírito Santo escreveu Atos 2,38, como é que uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo e nega o batismo em nome do Senhor Jesus? Nega Atos 2,38 e as demais referências. Então está bem claro que Deus enviou para nós o Elias para revelar, para mostrar para nós aonde está a verdade. Então ele está dizendo para nós, às vezes temos dado lugar, por exemplo, para os luteranos, o receber a palavra, era aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Os metodistas consideraram que quando alguém se alegrava o suficiente, gritou, pulou, saltou, correu no corredor da igreja de um lado para o outro, se alegrava o suficiente, até o ponto de gritar, então já o tinha. Fulano recebeu o Espírito Santo. Os pentecostais dizem que ao falar alguém em línguas, já o tem. Porém, encontramos que todos estavam errados. O sinal é o sinal. O sinal é o sinal. Ou seja, Cristo e você como um só. Amém. É o Espírito Santo, sua vida obrando por meio da sua vida. A vida do Espírito Santo obrando, operando, agindo por meio da sua vida. E isso é igual para o rico, para o pobre e para qualquer um que receba. Amém. Aí, irmão Bruno, dá para nós aqui uma ilustração, um exemplo, simples, porém verídico. Prestemos atenção. Quando você vai à companhia de trem de ferro, e compra a sua passagem, isso tem um preço. Então vamos colocar aqui na rodoviária, Estação rodoviária de ônibus. Você vai comprar a passagem, chega lá, você tem que pagar o preço. Você paga o preço, te dão um ticket, um comprovante que você pagou o preço para fazer tal viagem. Então, isso tem um preço. Digamos que custa 50 centavos para viajar no trem daqui de Charleston, Indiana. Agora, a companhia tem uma ficha que dá a você ao comprar sua passagem. Agora, digamos que alguém vai e compra sua passagem por 50 centavos. Eles lhe dão uma ficha que lhe dá o direito de subir a esse trem e viajar onde quer que o trem vá.
Essa é a ficha ou o sinal de que você tem pago o preço. No caso dos israelitas, o sangue aplicado ali nos umbrais da porta, o sangue era o sinal que tinha que ser literalmente aplicado. Se um daqueles israelitas dissesse, não, eu sou um judeu, eu creio em Jeová, eu creio em Deus, mas essa bobagem de matar o cordeiro e aplicar o sangue aí nos umbrais da porta, isso vai cheirar mal. Não vou fazer isso não. E a morte não vai entrar na minha casa. Ora, Deus não respeitaria a sua opinião. O primogênito de sua casa, por certo, morreria. Estão entendendo? Então veja, o sangue era o sinal que tinha que ser literalmente aplicado, porque a química era tudo o que tinham, pois era sangue de animal, de cordeiro. Então a vida que estava no sangue saía ao derramar-se o sangue. E essa vida não podia regressar sobre o crente, porque era vida animal. Porém, isso apontava da boa consciência que vinha um sacrifício perfeito. E para que fosse perfeito, o juiz, o Deus do céu, chegou a ser este sacrifício. Ô irmãos, vamos entender isso aqui. Para que fosse algo perfeito, o próprio Deus fez isso por nós. Olha, o profeta mostra para nós aqui que ele mesmo chegou a ser o juiz, o advogado e o jurado. O próprio Deus. Ele mesmo chegou a ser o sacrifício. E quando a sua vida saiu, o qual é vida eterna, no grego, o profeta diz, eu sei que estou falando entre homens instruídos, pois vejo aqui há 2 ou 3, que a palavra zoe, no grego, significa minha própria vida. E Deus e Cristo são o mesmo. Então a vida que estava em Cristo é o Espírito Santo. A vida que estava em Cristo é o Espírito Santo. Não uma terceira pessoa, mas a mesma pessoa na forma do Espírito Santo, que vem sobre você como um sinal de que a sua vida, a sua passagem estão pagas. Amém. Isso dá segurança. Nós lemos aqui os primogênitos, aqueles filhos, diria, papai, papai, o senhor está ouvindo aqueles gritos ali naquelas casas? É o primogênito que está morrendo ali, papai. E o senhor está lembrado que eu sou o seu primogênito? Mas o pai simplesmente chamava o filho e dizia, vem aqui. E mostrava para ele o sangue aplicado ali nos umbrais da porta. E podia dizer, meu filho, aqui está o sinal que Deus requer de nós através do profeta Moisés. E o sangue tem sido aplicado, isso é assim, diz o Senhor, fique em paz. Aquele sinal aponta para o Espírito Santo. Vamos encher-nos do Espírito Santo e vamos estar em segurança. Deixa o inimigo vir da maneira que ele quiser. Maior é Deus. Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o irmão Branham continua dizendo, você tem, até que você tem sido aceito. Até que chegue o sinal a você, até que chegue o sinal, até que você receba o sinal, a vindicação de que você pagou o preço, até que o sinal chegue a você, não lhe é permitido viajar nesse trem. Como é que você vai embarcar num ônibus se você não tem a passagem? Você não pagou o preço? Ah, certamente
o cobrador ali, o auxiliar do motorista, vai te tirar para fora. E se a pessoa não quiser sair, ele chama a polícia. Não é isso? Não tem direito, não pagou o preço, não tem o ticket, não tem o comprovante. Veja bem, não lhe é permitido viajar por esse trem, até que obtenha a sua ficha. A você não é permitido viajar. A você não é permitido nem entrar até que possa mostrar seu sinal. Essa ficha ou sinal é sua passagem. Agora, nisto se mostra que o sangue tem sido derramado e logo aplicado a você. Amém? Isto é, que tem o sinal, mostrando que o sangue tem sido aplicado e você é aceito. O entendem? Ele pergunta. Oh, que coisa! Não há uma evidência determinada em particular. Você diz, porém, irmão Branham, eu capto isso de suas mentes. Profeta discernindo a congregação, né? Você diz na sua mente, você dirá, como saberei, irmão Branham? Olhe isto. Que era você? Que tipo de pessoa era você? Que era você? E agora, que é você? Que era você antes de receber o sinal e o que é você agora, depois que você obteve o sinal? Assim é como o saberá. Que era você antes que esse sinal fosse aplicado? E agora que é você depois que tem sido aplicado? Quais eram os seus desejos antes? E quais são os seus desejos agora? Abrindo um parênteses aqui, vamos lembrar que Deus conhece cada um de nós do lado de dentro. Nós conhecemos um ao outro, vendo-o por lado de fora. Porém, Deus vê o coração, Deus vê a alma, Deus vê o pensamento. Quais eram seus desejos antes e quais são os seus desejos agora? Então você saberá se tem o sinal, se o sinal tem sido aplicado ou não. E essas outras coisas automaticamente lhe chegam. Vê você? Deixa o sinal ser aplicado e as demais coisas automaticamente chegam para cada um de nós. Na mensagem Como Poderei Vencer, no parágrafo 69, o profeta formula uma pergunta, depois ele mesmo responde. Você dirá, como saberei eu se estarei lá ou não, irmão Branham? Aí o profeta disse, veja o tipo de vida que você está vivendo. Veja se essas coisas estão vivendo em você automaticamente. Ou você tem que manivelar. Forçar a barra. Faz de conta, né? Faz de conta. Mas ele diz, não faça. Não faça, porque é você mesmo fazendo, isso não vai resolver. Simplesmente se renda a Ele, se entregue nas mãos dEle. Ele fará por você, Ele sabe a maneira, e nós não sabemos. Oh, amados, esse Deus que nós temos servido, com todo o nosso coração, vamos dar lugar para Ele. Ele não vai nos deixar aqui na grande tribulação, não. Mas vamos dar lugar para Ele. Vamos renunciar a nós mesmos. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me.
Há muitos momentos que você tem que morder na língua, se preciso. Quieta. Porque ela é um membro cheio de peçonha. A língua. Tem gente que fala. Diz que os antigos diziam assim, que quem conversa muito dá bom dia a cavalo. Então, a língua é um membro cheio de veneno, disse Tiago, né? Com ela nós louvamos a Deus e bendizemos a Deus e maldizemos os homens, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Oh Deus, ajuda-nos. Essas outras coisas automaticamente lhe seguem, vê você? Não é assunto de dizer que as línguas são evidência. Agora, por exemplo, se eu compro um par de sapatos, a lingueta do sapato não é o sapato, porém é algo que vem com o sapato. A lingueta do sapato não é o sapato em si mesma, mas é algo que acompanha o sapato. Que comparação, não é? Isto é muito semelhante ao sinal. O sinal verdadeiramente é Cristo. Amém. Porém, eu falar em línguas, expulsar demônios, pregar e quantas coisas mais, tudo isso pode ser a evidência de que existe o sinal. Porém, isso não é o sinal mesmo. Estes são os dons do sinal. Que Deus nos ajude. Se você diz, irmão Brana, eu quero que você venha. Porém, em lugar de eu ir, eu lhe mando um presente. Esse não sou eu, mas meu presente. As línguas são um dom do Espírito Santo. Não o Espírito Santo mesmo, mas um dom do Espírito Santo. E o diabo pode imitar qualquer destas coisas. Meu Deus! Porém, o diabo não pode ser o Espírito Santo. O diabo pode imitar qualquer dom, porém não pode ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o sinal, mostrando que o sangue tem sido aplicado, porque é o Espírito, ou melhor, porque o Espírito segue o sangue, desde o livro da redenção. O vem? Esse foi o propósito dele vir ao mundo. Ele seguiu em cada era. Em cada era o Espírito tem seguido para assegurar que fosse manifesto e para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Amém. E agora, o Espírito Santo completo visita a igreja para que o mundo fique inexcusável. O Espírito Santo, nessa última era, visitou a igreja, trazendo para nós o sinal messiânico. Amém. Deus no nosso meio. E agora o Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando a Deus em carne humana, tal como fez antes de queimar Sodoma, o qual foi um tipo. Ele apareceu a Abraão, e todas as coisas que não havia feito através das eras da igreja, agora as está fazendo, tornando-nos a palavra, porque todas as mensagens têm que estar ligadas com a palavra. Amém. Então, amados, veja,
o que Deus fez lá no Velho Testamento. Apareceu para Abraão em carne humana e para vindicar-se, ele comeu carne da vitela, ele bebeu leite da vaca. Irmão Branham ilustra dizendo: Sara, pega aí umas cuias de fubá aí, faz biscoito, broas, né? E o Elohim que apareceu a Abraão comeu e bebeu. E depois disse para Abraão: por esse tempo eu virei a ti, e Sara, sua esposa, vai conceber, e vai dar à luz o filho que eu tenho prometido. E a Sara estava por detrás da tenda, sorriu, né? Meu Deus do céu! Ele não estava vendo, mas ele sabia, ele é Deus. E Deus fez a mesma coisa nessa última era em que nós estamos vivendo. Eu não sei como que alguém pode entrar em tal caos, né? Que Deus nos guarde. O profeta disse: se Deus tirar suas mãos de misericórdia de mim, eu irei pelo mesmo caminho. Que Ele continue com suas mãos de misericórdia estendidas sobre nós. Deus fez isso. Aquilo não era simplesmente William Branham, carnal, não. Era Deus revelando o segredo do coração das pessoas, dizendo qual era o problema, qual era o mal, a enfermidade que a pessoa tinha, chamando a pessoa por nome, dando o endereço onde morava e tudo mais. Meu Deus! Então, todas as coisas que não havia feito através das eras passadas, agora as está fazendo, tornando-nos a palavra, quer dizer, restaurando a palavra para nós, porque todas as mensagens têm de estar ligadas com toda a palavra. E nos últimos dias, os 7 selos têm sido abertos para reunir todas as coisas que haviam sido passadas por alto através das eras. E assim juntar tudo isto num só corpo, a noiva. Amém? Porque todos aqueles que viveram nessas eras não podiam ser aperfeiçoados sem que esta igreja, a igreja da última era, a noiva dos últimos dias, fosse aperfeiçoada. E assim aperfeiçoá-la, e então todos juntos ser raptados. Amém. O sinal, Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Ele está entre nós. Devemos reverenciá-lo com todo o amor, de todo o coração, de toda a alma. Devemos reverenciá-lo. Não podemos humilhar-nos suficientemente, tirando os sapatos ou ajoelhando-se. Isso não seria o suficiente, mas sim uma vida produzindo fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz. Se recordam desta manhã? Ele, em preparação, enviou o mensageiro com a mensagem, e depois de enviar o mensageiro com a mensagem, enviou a coluna de fogo como vindicação. E logo enviou a consolação. Você sabia que era correto, porque trouxe paz. Temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus ajude a nossa fé. Não há nenhuma sombra de dúvida que Deus nos enviou
ou melhor, nos visitou através de um profeta. E se William Marion Branham não é o profeta de Malaquias 4, versos 5 e 6, não é o Elias de São Mateus 17, 11, eu e os convido também, vamos viver essa mensagem de William Branham até que o Elias de Malaquias 4 venha, porque está prometido na Bíblia e tem que vir. Mas a verdade é que ele já veio, passou por alto, né? Sobre a cabeça de muitas pessoas boas. Mas o que nós ouvimos aqui, Jesus veio para salvar os eleitos, os predestinados. A coisa importante é ter uma representação lá. Amém. A mulher samaritana tinha uma representação lá. O ladrão, né, da direita, por certo, tinha uma representação lá. Você tem uma representação lá, sem sombra de dúvida. Amém. Então vamos amá-lo, vamos reverenciá-lo, vamos fazer o que podemos de melhor para ele. E quando a gente pisa aí numa casca de banana e toma um escorregão, né? E às vezes cai, bate com a cara no chão, levante, sacode a poeira e clama por misericórdia. Senhor, eis-me aqui, ajuda-me. Bondoso Deus, eu agradeço ao Senhor de todo o meu coração, pelo Senhor nos trazer aqui nesta manhã e nos levar esta palavra. Eu creio que a coisa que nós mais necessitamos nesta hora é de estarmos dando atenção ao Senhor, atenção ao Espírito Santo, é de estar vivendo uma vida, Senhor, de maneira que não lhe entristeça. Ó Deus, fica conosco, ajude-nos, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.